Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. É a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. É a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, os mortos esperando estão no grande momento da ressurreição. O sepulcro em breve se levantarão, dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. É a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. É a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, do céu sentado, desvendou aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do astuto usurpador. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. É a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar.
Olá, crianças! Bom dia, tudo bem com vocês? É isso aí, Clarinha. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso justo juiz. Por isso nós esperamos nele, na certeza de que ele tem o melhor para nós, porque ele é justo. Amém? Agora eu vou pedir para o Xande orar por nossa live de hoje. Eu quero que você curve a sua cabeça e ore com ele também. Vamos lá, Xandinho? Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Vamos orar? Ó Jesus, obrigado por essa live, obrigado por esse dia. E, Senhor, abençoe as pastoras, a nossa igreja, que hoje pode ser uma live muito abençoada do Senhor. Que o Senhor pode ensinar palavras do céu para a gente aprender. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Vai ser uma bênção. E essa palavra vai falar muito com vocês hoje. Eu creio em nome de Jesus. E eu quero saber quem é que está assistindo essa live aí hoje. Quem está aí ligadinho? Vocês não estão colocando o nome de vocês aí. Eu não sei quem está participando. Não posso colocar presença, não posso colocar falta. Me diz aí. Quem está participando, escreva seu nome aí no chat para a tia, por favor. Gente, vamos retomar? Olha, nós começamos essa série de lives falando sobre o caráter de Deus, que nós queremos ter o caráter de Deus, nós queremos imitar esse caráter de Deus. Pois é, só faltam mais 2 aulas para terminar. Só nós vamos falar sobre zelo e sobre ira. E aí nós terminamos esta live, esta série de lives, né? Mas hoje eu quero ainda fazer uma retrospectiva com vocês de tudo que a gente já aprendeu. Na primeira aula desta série, nós falamos sobre ser semelhantes a Jesus, né? Que o Pai espera que nós sejamos um monte de clone de Jesus, o seu Filho perfeito. Quem usava essa palavra clone era o pastor Shed. Ele que falava isso sobre ser clones de Jesus. E quando a gente imita o caráter de Deus, nós estamos nos parecendo cada vez mais com Jesus, virando um monte de imitador de Jesus. E para isso, a gente então aprendeu, né, sobre ser semelhante a Jesus, depois a gente aprendeu sobre amor, bondade, misericórdia, graça, paciência e paz. Nós aprendemos já 6 atributos e eu espero que vocês estejam imitando tudo isso que a gente aprendeu, porque a gente só aprende praticando, é a melhor forma de aprender, porque senão você aprende a letra e a letra não faz efeito no coração, a letra não nos modifica por si só, a gente precisa praticar o que a gente aprendeu. Hoje é a nossa 9ª aula da série, né, falando sobre ter o caráter de Deus, mas a gente vai aprender o 7º atributo do caráter de Deus, que é a justiça e a retidão, que são caráter de Deus. E eu vou começar hoje com uma explicação muito bacana que eu encontrei sobre o que é justiça. O que é a justiça para Deus? Assistam aí. Fique feliz em ter que suportar a injustiça, pois a verdadeira desgraça consiste em cometê-la. Eu quero começar uma série onde te levarei a explorar alguns dos piores países do mundo, lugares marcados pela pobreza, ganância, armas, drogas e prostituição. Lugares tão terríveis que mesmo se você mudar para a melhor cidade do mundo, os pecados gerados nesses lugares ainda irão te encontrar. Porque o planeta Terra é como um único corpo, e quando uma parte está doente, pode até demorar, mas uma hora ou outra o corpo todo sofrerá as consequências. Eu sei que é fácil olhar para o mundo e enxergar os problemas existentes, mas antes de te colocar no tapete do Aladim e te levar para passear, eu gostaria de falar sobre 2 das mais importantes palavras da Bíblia: retidão e justiça. A palavra retidão tem pouca profundidade no português e é muitas vezes entendida apenas como uma variação da palavra justiça. Mas segundo a Bíblia, retidão significa tratar as pessoas como imagem de Deus e com a merecida dignidade dada por Deus a eles. Eu sei que a resposta vai ser não, mas para pensar, será que você trata todas as pessoas ao seu redor como seres feitos à imagem de Deus e como merecedores de uma dignidade dada por Deus a eles?
Será que você pelo menos olha para todas as pessoas dessa maneira? E principalmente para aqueles que são mais diferentes de você? A palavra justiça, em seu significado mais profundo, é ajudar e advogar pelos vulneráveis, mudando as estruturas sociais de modo a prevenir a injustiça. Justiça não é apenas dar aquele pão velho que você nem queria mais para um menino no farol e nem somente defender os direitos dele. Justiça é mudar a estrutura social de modo que venha prevenir-se a injustiça, independente da etnia, religião, opção sexual ou qualquer outra característica que diferencia as pessoas. Somos todos criados à imagem de Deus e com o direito de sermos tratados com dignidade e justiça. Mas infelizmente o mundo não funciona dessa maneira ideal, e por mais lindo que seja o discurso, somos nós que alteramos essa definição de bem ou mal para o nosso ganho pessoal, sempre à custa dos outros, explorando os mais vulneráveis e criando sociedades inteiras baseadas nessa injustiça. Ao invés de basearmos nosso estilo de vida na retidão e justiça, acabamos por nos tornar ímpios, que significa maltratar outro ser humano, ignorando a sua dignidade como ser criado à imagem de Deus. Uns se tornam ímpios pelo prazer de cometer a maldade, outros se tornam pelos benefícios que recebem em uma estrutura social injusta, muitos agem passivamente, permitindo que a injustiça ocorra, mesmo sabendo que isso está errado, e a maior parte comete a injustiça não intencional, quando você não sabe que está sendo injusto de tão natural que essa injustiça já se tornou para você. E um dos piores capítulos dessa saga da injustiça é o seu fim. A história mostra que quando os oprimidos chegam ao poder, na maioria das vezes, eles que se tornam novos opressores, criando sociedades ainda mais injustas, tanto contra aqueles que lhe oprimiram, quanto com seus antigos parceiros de opressão. Isso acontece com um negro livre, se tornando senhor de escravos, com um revolucionário político, se tornando um ditador corrupto, e com uma pessoa comum, querendo se vingar de alguém que cometeu um horrendo crime contra a sua família. Ao invés de mudar a estrutura social, de modo a evitar-se a injustiça, nosso coração é guiado pela vingança e por pagar o mal com o mal, tirando vantagem então desse sistema que por tantos anos nos fez sofrer. E é aí que entra Jesus, o homem que disse: vocês vivem nessa do olho por olho e dente por dente, e olhe até onde isso tem os levado. Parem com isso e comecem a amar os seus inimigos e orar por eles. É assim que vocês se tornam quem Deus lhes criou para ser, e é isso que Deus faz com vocês. Jesus era pura retidão, mas ainda assim morreu como um ímpio. Porém, ele ressuscitou, sendo declarado por Deus como o justo. E então, Jesus ofereceu a sua vida por nós, os verdadeiros culpados, para que assim nós também nos tornemos justos diante de Deus. Ninguém se torna justo por suas próprias atitudes, e eu tenho certeza que para cada boa ação que cometemos, existem 3 outras atitudes terríveis. A gente se torna justo por causa daquilo que Jesus fez por nós. E quando Jesus declara uma pessoa como justa, mesmo e especialmente sem ela merecer, a única opção para essa pessoa é buscar justiça e retidão para com os outros, mesmo isso não sendo fácil ou conveniente. É um ato de coragem tratar o problema dos outros como se fossem os nossos, e é isso que nós faremos nessa série. Para não perder os próximos episódios, inscreva-se no canal e curta e comente esse vídeo. Eu espero te ver em breve. Viram? Que bacana, que explicação bacana sobre justiça. Entenderam? Então, quando dizemos que a justiça é um dos atributos do caráter de Deus, quer dizer que Deus sempre age segundo o que é justo. Sempre. Não há chance de Deus ser injusto com alguém. Não há chance de Deus ser incorreto com alguém, não há chance. Ele é o parâmetro do que é justo. Ele é essa régua que mede o que é justo. Amém? Olha, veja o que Moisés diz a respeito do Deus justo, o Deus que Moisés ouviu em todo o tempo caminhando lá aqueles 40 anos no deserto. Veja o que ele diz sobre a justiça de Deus. Davi, fala pra gente aí Deuteronômio 32:4. Hoje vamos ler a passagem de Deuteronômio 32:4. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Deuteronômio 32:4. Ótimo, Davi. Isso mesmo. Vejam que o nosso Deus é reto e justo.
Agora vejam o que diz Isaías a respeito da justiça de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Isaías 45:19. Lá na classe dos adultos, os adultos estão sendo ensinados que tudo que eles aprenderem, que eles ouvirem, o tio Fábio e a tia Clemar estão falando, eles devem conferir na Bíblia para ver se é verdade. Igual os bereanos faziam. Tudo que eles ouviam Paulo falando, eles corriam lá na Bíblia para ver se era verdade mesmo, nos escritos, para ver se era verdade mesmo, né? Então vamos ver se é verdade. Eu estou lendo minha Bíblia, mas você vai ler a sua. Pegue a sua Bíblia, abra lá em Isaías 45:19 e vamos ver o que diz. Diz assim: não falei secretamente de algum lugar numa terra de trevas. Eu não disse aos descendentes de Jacó, procure-me à toa. Eu, o Senhor, falo a verdade. Eu anuncio o que é certo. Isso mostra o quanto o nosso Deus é reto. Ele fala a verdade. Ele anuncia o que é certo. O nosso Deus é reto, é correto, faz as coisas certas. Por isso Deus trata as pessoas segundo elas merecem. Pois Deus precisa, Ele vai punir o pecado. Quem peca merece punição. Está errado, merece punição. Não é assim? Lembra daquele povo que estava caminhando com Moisés lá no Egito e eles começaram a reclamar de tudo, murmurar, e a terra se abriu e eles caíram? Eles não tinham fé em Deus, eles estavam pecando e o Senhor os exterminou dali. Por quê? Porque o nosso Senhor é justo e Ele pune. Eu quero que você escreva aí no seu coração. Escreva no seu coração. Feche os seus olhos, escute isso que eu vou falar e grave no seu coração. Deus nos ama. Deus nos ama. Mas todo pecado tem consequência. Todo pecado tem consequência. E Deus não tira as consequências dos nossos pecados. Nós temos que pagar pelo que fizemos. Então anota aí no seu coração. Toda desobediência tem consequência. Amém? Porque o nosso Deus é justo. Então assim, eu cometi um pecado. Eu fiquei irado na minha casa e quebrei um monte de coisa. Deus vai me perdoar? Claro, sempre que você se achegar a Deus, Ele vai te perdoar. Mas todo pecado tem consequência. E você vai ter que arcar com a consequência do seu. Você vai sofrer uma punição dos seus pais por conta disso. Você pode perder a sua mesada se você ganha para poder arcar. Você pode perder alguma coisa que você iria ganhar para poder pagar essa conta. Amém? Então, vamos lá em Romanos 3, 25 e 26. Vamos lá. Romanos 3, 25 e 26. Vamos ver o que diz? Diz assim, ó. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha isso. O que aqui nessa carta aos Romanos está dizendo? Que Cristo morreu para pagar os nossos pecados. Nós não daríamos conta. Se a mão de Deus pesasse sobre nós pelos nossos pecados, nós viraríamos pó, cinza, nada. Não sobraria nada da gente. Nadinha. Entenderam? Isso mostra o quanto Deus é verdadeiro e justo. Ele sabia que a gente não dava conta de pagar essa conta, que a gente não tinha condições de pagar essa conta.
que ele fez? Qual foi o plano dele? Mandar o seu filho em nosso lugar para morrer pelos nossos pecados, para pagar essa conta por nós. Jesus recebeu naquela cruz, sem nunca ter pecado, a devida punição pelos nossos pecados. E o Pai nos perdoou. E nós recebemos o perdão, até pelos pecados que eu vou me arrepender no meu último dia de vida. Até isso, já está tudo pago, porque a justiça de Deus, ela é completa. Então, gente, tudo se conforma ao caráter moral de Deus. Tudo se conforma. Sabe o que é conformar? É quando você pega uma forma de bolo de coração, você joga o bolo lá dentro, que ainda é líquido, e ele fica conformado conforme a forma. Tudo está conforme a justiça de Deus. Deus é justo. Às vezes a gente vê pessoas sofrendo e a gente pensa assim, ai, coitado, será que Deus não está vendo isso? Deus está vendo. Quem não quer enxergar é a pessoa, que só Deus é por ele, que só Deus pode fazer alguma coisa por ele. Ele precisa se render ao Senhor Jesus para encontrar a justiça de Deus. Amém, crianças? Às vezes tem pessoas que ficam muitos anos doentes e é uma forma de Deus trabalhar no coração dessa pessoa. É uma forma dessa pessoa se achegar a Deus. Sabe? Às vezes as pessoas não veem a Deus por amor. Tem gente que só se achega a Deus quando está sofrendo, quando está na dor. E porque o Senhor nos ama, Ele nos puxa a si mesmo, pela dor. Meu filho, se você não vem porque eu te amo, então eu vou te puxar pela dor. E você vai vir. Amém, crianças? Olha, assim é melhor que a gente imite a Deus e que a gente se conforme a Ele, que é justo. Então, se a gente tem que imitar alguém, se a gente tem que se amoldar a um grupo, se a gente quer ser parecido com alguém, com o youtuber, com o pai, com a mãe, com o irmão, com o colega da classe, é melhor que a gente se pareça com Jesus. Essa é a melhor forma. Essa é a melhor maneira, nos parecermos com Jesus. Deus é a régua. Então, assim, quem vai nos medir? Ah, deixa eu ver se Learice é justa. Peraí, deixa eu ver se ela é justa. Qual régua eu vou usar para saber se ela é justa? Qual régua eu devo usar? A régua de Deus, porque Ele é justo. Então, eu vou pegar a régua de Deus e vou medir a Learice. Peraí, não, você ainda não é justa. Você ainda precisa imitar a justiça e a retidão de Deus para você ficar no padrão dele. Você ainda falta, muito para chegar nesse padrão, Learice. Então, vamos nos amoldar, vamos imitar. Temos que nos medir por ele. Como ele faria, como ele anda, como ele pensa, como ele sente, como ele fala. Tudo isso a gente tem que prestar atenção no Senhor, em todas as coisas. Agora, se tem algo que nunca poderemos dizer, é que Deus não é justo. Isso a gente nunca pode dizer, porque Ele é justíssimo. Ele mandou o seu Filho para pagar os nossos pecados. Porque, gente, quer ver? Peraí. Pensa nessa bolinha. Pensa que essa bolinha é a justiça de Deus. E pensa que a gente vai julgar uma formiga, tá? A gente vai julgar uma formiga. Se essa justiça viesse sobre uma formiga, pof, esmagaria. Esmagaria. Agora pensa na proporção. A justiça de Deus vindo sobre nós nos esmagaria. Então nunca pense que Deus não é justo. Aliás, a sua boca nunca deve proferir que Deus não é justo. Quando você pensar que Deus não é justo, lembre-se da morte de Jesus na cruz. E aí você vai ver o quanto Deus é justo. Muito mais do que a gente merece. Agora vamos lá em Romanos 9, versos 20 e 21. Romanos 9,
20 e 21, diz assim: mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizestes assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Viram isso? Quem é você? Quem é você para questionar a Deus? Você não pode questionar a Deus. Você não enxerga nem esse tantinho aqui do que Deus enxerga. Você só consegue ver o que está acontecendo agora. Você está participando de uma live. Você não sabe se você vai conseguir terminar de assistir. Você não sabe o que você vai fazer daqui meia hora. Você não sabe onde você vai estar. Então, não questione a justiça de Deus. Não questione, porque Ele vê muito mais amplo do que você consegue ver. Deus sequer precisa nos dar explicação de alguma coisa. Ele não precisa nos explicar. Ah, Senhor, por que o coronavírus? Deus não precisa nos explicar nada. Ao invés da gente ficar perguntando essas coisas, por que Deus? Quem aqui já fez isso? Quem já perguntou, por que Deus eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo comigo? Quem já fez isso? Então se arrependa. Você não tem que pedir explicação para Deus. E passe a perguntar assim: Senhor, eu estou passando por isso, para quê? O que o Senhor quer que eu aprenda? Senhor, nesses tempos de coronavírus, o que o Senhor quer que eu aprenda? Senhor, eu não estou indo bem na escola. O que o Senhor quer que eu aprenda? Senhor, eu não tenho estado feliz, na minha casa tem muitas brigas. O que o Senhor quer que eu aprenda? Ao invés de ficar perguntando o porquê das coisas, pergunte o que o Senhor quer que eu aprenda com isso. Amém, crianças? Assim que a gente deve fazer. Pois a intenção do nosso Deus é sempre nos aperfeiçoar para sermos cada dia mais parecido com Ele. Ele quer trabalhar em nós para que cada dia a gente seja mais parecido com Ele. Então, se você encontra uma situação de injustiça, não veio do nosso Deus. Não veio do nosso Deus, porque o nosso Deus é justo. Mas Ele permitiu, sim, às vezes Ele permite para que a gente seja trabalhado, para que a gente seja ensinado. Amém? Aproveite a oportunidade que o Senhor está dando para você aprender. Então, gente, seja grato, porque a justiça e a onipotência estão nas mãos de um Deus que nos ama e cuida de nós. Então, assim, Ele não é só justo, Ele tem o poder para fazer a justiça valer. A onipotência é o poder de Deus. Então, nosso Deus é justo e onipotente. Ele proclama a justiça e Ele faz a justiça. Ele tem poder para colocar a justiça em prática. Isso significa que, além de ser justo, Ele faz com que a justiça seja aplicada. Não adianta, por exemplo, eu vou criar meu filho, eu vou mandar o meu filho para a terra para ele pagar pelos pecados. Mas chega aqui, ele não é aceito. Não, ele não pode ir para a cruz, não. Ele não vai para a cruz pagar o pecado desse povo aí, não. Esse povo aí é que tem que pagar o pecado deles. Não, ele não só fez a justiça, como ele tem o poder de fazê-la em prática. E ele fez. E Jesus foi para a cruz, e Jesus morreu, e Jesus pagou pelos nossos pecados. Amém? Vejam que poderoso. As pessoas falam um ditado assim: Deus tarda, mas não falha. Vocês já ouviram isso? Deus tarda, mas não falha. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Se Deus tardasse e não falhasse, significava que Ele não tinha poder para colocar
a justiça em prática. Na verdade, Deus é perfeito e tudo acontece no tempo dele, na hora exata, na hora que ele determinou. Ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Quando Jesus nasceu, houve decreto para matarem os primogênitos, para pegar Jesus, mas isso não aconteceu. Não aconteceu. Crianças, então assim, o nosso Deus é um Deus justo. Ele não tarda e nem falha. Tudo é na hora exata. Deus é perfeito e tudo acontece no tempo dele, na hora exata. Imite o nosso Deus. Seja reto, seja justo com as pessoas, seja retidão, é você fazer a coisa certa, como a gente viu lá no vídeo, né? O que é justiça. Então, seja reto, faça as coisas certas. Pense sempre como Deus agiria e faça igual a Ele. Não haja de impulso, não saia fazendo as coisas imediatamente. Pense antes onde isso vai dar, o que Jesus faria. Amém? Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, eu te peço por essas crianças aqui hoje. Pai, ensine-as a ser retas e justas como o Senhor é justo. Senhor, muda o nosso coração, que a gente possa entender a sua justiça, Pai. Deus, que a gente possa entender dos seus planos e que se a gente não entender, que a gente possa confiar nos seus planos, na certeza que o Senhor é reto e justo, na certeza que o Senhor tem um futuro melhor para a gente, na certeza dos seus planos para a nossa eternidade, Pai. Pai, nós queremos nos entregar a este Deus que é justo, nós queremos confiar, nós queremos esperar por Ti, Papai. Ensina-nos, ó Deus, e, Senhor, que a gente te imite em cada momento, que o Espírito Santo fale ao nosso coração, quando a gente tiver para fazer uma coisa injusta, uma coisa errada. Ei, pare, pense agora, e que a gente dê o ouvido ao Espírito, Senhor, e assim o imitemos para ser reto e justo, em nome de Jesus. Amém. Gente, amanhã tem escola bíblica dominical, e as crianças estão de parabéns, porque estão indo quase todas as crianças. Não fique dormindo, não fique dormindo, venha aprender do Senhor. O mundo é muito mau e a gente precisa do Senhor nos ensinando como agir, para onde ir, para que lado andar. Amém, crianças? Vá para a escola dominical, não fique dormindo. Tem sido muito bom. Na minha classe, que é a classe dos pré-adolescentes, os pré-adolescentes têm sido muito assíduos e participantes, e eu estou muito feliz com isso. E eu vejo também nas outras classes que as crianças estão indo, estão aprendendo, e glória a Deus por isso. Olha, no nosso próximo encontro, nós vamos aprender sobre o 8º atributo do caráter de Deus, que é o zelo. Vamos aprender o que é ser pessoas zelosas como nosso Deus é zeloso. Então, não perca. Amém? Beijo para vocês e até amanhã.